Conversas Cruzadas. Boa noite, senhoras e senhores. Passados Natal e Ano Novo, época de muita correria, compras, festas, reencontros, chega o período de descanso tão esperado. Para os gaúchos e para a maior parte dos brasileiros, janeiro e fevereiro são os meses dedicados às férias. Até se costuma dizer que o ano realmente só começa em março, justamente pelos primeiros meses serem dedicados ao repouso, à distração, ao descanso. Mas como fazer para que as férias sejam realmente um período de descanso? Como ocupar esses 20 ou 30 dias fora do trabalho de maneira saudável e proveitosa? Quais as regras ou recomendações para se curar do estresse? É possível retornar mais estressado, até mais estressado do que se saiu? Como fazer para se desligar da rotina em época em que as tecnologias permitem levar o trabalho para qualquer lugar? Como lidar com a pressão do mercado de trabalho cada vez mais competitivo e necessidade de um período de descanso? E os obstinados pelo trabalho, os workaholics, ainda sobrevivem? Para responder essas perguntas e ajudar o telespectador a ter férias recompensadoras, está começando o Conversas Cruzadas. São convidados do programa de hoje o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trauma e Estresse na PUC, doutor psiquiatra Rodrigo Graça de Oliveira, o médico nutrólogo, doutor Carlos Verutsky, a psicóloga especialista em estresse, Ana Maria Rossi, e a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Rio Grande do Sul, doutora Cristiane Steigleder. O programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera, cresce, CIE, Ações que Transformam, Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. E Grupo Vilela, auditoria e assessoria empresarial do tamanho do Brasil. Doutora Ana Maria Rossi, fazia tempo que não vinha, e acho que quando se fala em estresse, aqui no Rio Grande do Sul se fala em Ana Maria Rossi, é a grande especialista e a grande orientadora no ramo. Nos fale então sobre férias e estresse, uma relação equidistante. Boa noite. Boa noite, Lazier, tudo bem? Quando falamos em férias, necessariamente estamos falando sobre estresse. Para algumas pessoas um estresse positivo, para outras negativos. Por que falamos sobre estresse? Porque estresse nada mais é, segundo os conceitos tradicionais, do que qualquer adaptação da pessoa. Então, o positivo ou negativo, férias causarão diversas adaptações. Bem, aqui no Brasil nós temos um grande desafio, ao contrário de Estados Unidos e países europeus, porque as férias emendam no final do ano. Então, a organização, o planejamento é muito maior. E isso termina tirando o sabor, termina tirando um pouco do prazer da organização das férias. Diríamos que o auge do estresse, normalmente para as pessoas, é ali no encaminhamento do Natal e Ano Novo? Aquela correria, aquela aflição pelas compras para terminar bem o ano? Para quem emenda, e as pessoas eu acho que estão tendo a serenidade agora de se dar um tempo para recuperar dessa correria toda para poder sair em férias. Mas realmente tem muitas pessoas que estão saindo ali no dia 26 e já estão ficando. É bem verdade que são cada vez menos pessoas que ficam o mês inteiro de férias. O nosso mercado de trabalho já não permite isso para muitas pessoas. Mas então, para algumas pessoas um período extremamente repousante, extremamente prazeroso, e para outras pessoas elas retornam necessitando de férias, e isso está se tornando cada vez mais comum. Qual é o percentual de pessoas que voltam precisando de férias? Olha, Lazia, nós temos uma pesquisa da ISMA-BR indicando que 678 pessoas, indicando que 76% das pessoas que retornam de férias mantêm o benefício por uma semana. Só isso? Uma semana. Depois entra no mesmo ritmo que estavam antes. Só uma semana? E isso quer dizer, aquelas pessoas que tiram férias uma vez ao ano, elas manterão esse seu nível estressado por 11 meses mais. Bom, daqui a pouco vou lhe perguntar na outra rodada, como fazer para alongar essa serenidade que se adquire nas férias bem feitas. Mas isso para depois. Ok. Tá, bom. Queria concluir mais alguma coisa nesse primeiro? Não, apenas dizendo então que 6% das pessoas retornam no mesmo nível pré-férias e 2% mais estressadas do que quando foram. Qual é o percentual que volta no mesmo nível? 6%. 6%. E 2%
retornam mais estressadas. Moral da história, apenas 16% das pessoas conseguem permanecer com os benefícios das férias por mais de uma semana. Dr. Carlos Verutski, prazer em revê-lo aqui depois de algum tempo. Vamos emendar por aí. Boa noite. Boa noite, é um prazer. O estresse, ele estimula a produção de cortisol, que é a glândula que nós temos em cima do rim. Esse cortisol, ele é responsável, se esse estresse continuar em níveis elevados e mantidos, né? Porque o estresse também é positivo, né? Sim. Mas se ele mantiver-se em níveis mais elevados, ele é um hormônio que cataboliza músculo, quer dizer, faz o indivíduo perder músculo e faz o indivíduo aumentar peso de gordura corporal, principalmente a gordura visceral abdominal. Então, o estresse para a saúde não é uma indicação manter-se em níveis muito elevados, né? Então, isso que a Ana apresentou agora, que preocupa em relação à pesquisa, a gente já parte do princípio que essas pessoas têm que ter orientação durante o ano todo, né? Não só quando saem de férias, porque sair de férias, dependendo do nível de estresse ou da administração desse estresse, desse manejo do estresse de cada um, nós podemos ter descompensação em relação ao peso, quer dizer, as pessoas podem se entregar, por exemplo, a tomar cerveja todo dia, se entregar a comer gordura, a fritura que não comem, né? Se entregar ao sorvete de massa, né? Que é de alto nível de gordura, e como estão de férias, a acomodação física. Então, isso tudo contribui para a má saúde. Então, exatamente, as pessoas deveriam fazer o contrário, quer dizer, investir numa atividade física regular, mais regular nas férias, porque isso vai colaborar para rebaixar os níveis de estresse. E a pessoa voltar mais saudável. Exatamente. Muito boa. Daqui a pouco eu vou lhe pedir para discorrer um pouquinho mais sobre o estresse. O senhor prefere o inglês, estresse, em vez do aportuguesamento? Estresse? O que tu acha, Ana? Pois alguns de nós temos preferência de, quando a palavra já foi aportuguesada, usar o nosso. Como eu vi o senhor falar em estresse, então o senhor tem uma preferência. Eu acho que o estresse... Vai ser uma palavra muito usada aqui no programa, então vamos já liminarmente eliminar essa questão. Bom, e daqui a pouco eu vou lhe pedir para falar sobre o estresse positivo, que a gente ouve tanto falar, e só os especialistas podem nos dar essa lição, em que circunstâncias, por que, quando se dá o estresse positivo. Dr. Rodrigo Graci de Oliveira, psiquiatra, boa noite. Boa noite, boa noite. Por que lado o senhor quer pegar a questão? Eu acho que uma questão que ambos trouxeram e que normalmente é muito complicado é conseguir diferenciar que momento que o estresse começa a passar a ser tóxico e em que momento que o estresse faz parte, enfim, da vida, né? Acho que o estresse, como bem falaram, ele não é uma coisa ruim, né? A gente precisa do estresse, o estresse é uma reação a qualquer tipo de dificuldade ou adversidade que o organismo... Precisa, Precisa, né? O grande problema é que ele é caro, né? Tu ligar o sistema de estresse, ele consome muita energia, né? Tanto energia de ordem psicológica quanto de ordem metabólica, como o senhor vem falando. E como qualquer aparato muito caro, né, que utiliza recursos com uma precisão ou uma demanda exacerbada, a gente manter ligado muito tempo esse aparelho vai ter um custo para o organismo. E talvez o que a gente está discutindo aqui quando se apaga ou quando se reduz o consumo, que seria nesse momento de férias, de que maneira isso, ou a gente poderia planejar isso de uma maneira mais, digamos assim, útil. Como é que se faz isso? Como é que se faz esse planejamento? E eu acho que tem uma organização, né? Acho que durante o ano não existe essa coisa mágica de que nas férias a gente vai conseguir dar conta do que o ano inteiro a gente funcionou. As férias, elas vão aliviar, de repente, um pouco da carga de trabalho, da carga de rotina, né, que a gente vem trazendo, mas é muito difícil que durante 12 meses, durante 11 meses, em 10, 15, 20 dias, eu vou conseguir zerar o meu organismo e recomeçar de novo. Então, as férias, eu acho que elas vêm brindar
não vou usar essa palavra, um comportamento que já deve começar anteriormente, né? Mas eu acho muito arriscado a gente colocar no período de férias a responsabilidade para resgatar esse sistema tão caro, né? O que acontece às vezes é as pessoas forçarem esse desligamento. Então, como tu estava falando, é muito frequente a gente identificar pessoas que ficam se alcoolizando, né? Vão para a praia, começam a beber de manhã, vão bebendo, ficam bebendo até de noite e... Piora a saúde. Bom, então é a pergunta que eu vou perguntar para os senhores e as senhoras, então, de pronto. Como fazer para desfrutar bem umas férias, independente da condição social ou econômica da pessoa? Porque é possível dar essa orientação. E nós temos aqui especialistas, técnicos no assunto. Qual é o roteiro adequado, independente da condição, para que a gente realmente tire proveito das férias? Bom, uma delas o senhor já falou, é não encher a cara o dia todo, começar a tomar cerveja, caipirinha, né? Depois vai dormir, recupera do sono da tarde, vai beber de novo. Isso não é o ideal. Bebe para curar ressaca. Isso aí piora a saúde. Tanto a saúde física quanto esse período, né? Eu acho que é interessante isso que vocês estão agora colocando com mais ênfase, né? É talvez um esforço para desligar a máquina. E de repente a saída da rotina é uma dica importante, assim. Eu não sei, eu vou falar de uma experiência pessoal, né? Quando eu sinto que eu saio de férias, é quando eu realmente fujo do meu celular, que é difícil, né? Do computador, quando eu realmente consigo parar a minha rotina e entrar num outro modo de funcionamento. Agora, de repente, a Ana podia contribuir. Tem um período que tu precisa até tu conseguir fazer essa adaptação. Aí depois tem um período que tu vai desfrutar. E depois tem um outro período que tu precisa se reorganizar para voltar para a rotina. Ana Maria Rosa. Exatamente. Nós temos uma pesquisa da International Stress Management Association, a ISMA-BR, indicando que a pessoa precisa de 10 dias para se sentir em férias. Ainda? Aí quando se sente, nós estamos falando em média, né? Uma média de 10 dias para se sentir em férias. Ela usufrui plenamente das férias por 10 dias. E nos 10 dias seguintes ela começa a se organizar ou a antecipar, principalmente as pessoas ansiosas, começa a antecipar o seu retorno. Então ela já está pensando o que vai ter na mesa. Terminou as férias, né? Então, moral da história... Então vamos apresentar o antídoto para isso. Como evitar essa orientação aí, ou essa praxe? Lazer, receita pronta não existe, não é mesmo? Será que não, hein? Se a pessoa se dispuser, bom, agora eu vou tirar férias, muito bem. Vou poder dormir até um pouco mais tarde, né? Vou tomar um café tranquilamente, sem estar correndo, sem estar olhando a televisão e comendo ao mesmo tempo. Vou almoçar mais tarde, vou dormir um pouquinho depois do almoço e ao fim da tarde vou correr, vou fazer ginástica, né? De noite reunir com amigos, vou reservar um espaço para fazer umas leituras, levar alguns livros para a praia. Não é mais ou menos por aí? Eu acho que há inúmeras recomendações, mas eu acho que a principal delas, que inclusive talvez vocês tenham uma posição diferente, mas é o número de dias que se passa em férias. As nossas pesquisas, inclusive em acordância com pesquisas internacionais, têm indicado que é mais oportuno para as pessoas tirarem férias mais curtas e mais frequentes. E com isso, então, elas não acumulam aquela sobrecarga por períodos tão prolongados. Então, vamos ouvir a psicóloga, diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, que, portanto, deve lidar com gente que saiba organizar-se, Cristiane Steigler. Por esse viés, assim, que o próprio Rodrigo introduziu, né, da questão do planejamento. Planejamento, as férias fazem parte de um ano, né? Então, tu podes te organizar durante o ano para como introduzir e contribuir com a tua saúde durante o período das férias, né? Nessa forma de um planejamento pensado anteriormente, né? Então, se alguma recomendação assim, inclui que férias mais curtas, mais seguidas, então, nesses períodos, o que eu vou fazer, né? Eu vou me dar o tempo de tomar um café descansado, de até me qualificar em alguma questão, que aí eu venho representando a Associação de Recursos Humanos, né? Que durante o ano eu não consigo fazer. E muitas instituições, muitas entidades têm disponibilizado cursos rápidos, coisas que também tu, organizando, tu podes descansar e ter um prazer em aprender mais.
né? Então, nesse sentido, é importante o planejamento, a organização Como diretora da associação, é da sua orientação recomendar às pessoas como devem fazer também para o período de férias? Sim. Também na questão da... Porque parece que esse é um problema. As pessoas, de um modo geral, não são informadas como devem fazer as férias. Isso é meio raro, né? É mais complicado, assim, de ter essa orientação, né? Mas é possível obter, né? Buscando a associação, buscando outras entidades que possam orientar, né? Tem muita gente, doutora Cristiane, que só tira férias nos fins de semana. Isso é muito comum aqui. Nós estamos cercados de pessoas que, por suas responsabilidades, lideranças, saem na sexta-feira, por exemplo, ou na quinta de noite, e voltam no domingo de noite ou segunda de manhã. Qual é o valor, qual é o proveito nesse período assim tão curto? Entrecortado de dias de trabalho. Da qualidade, né? Eu acho extremamente curto. Aí eu não chamaria de férias, né? É um break para aqueles que conseguem, né? Porque, na realidade, nesse de sexta a domingo, as pessoas levam para a praia o seu notebook, ficam vendo e-mails, tentando diminuir na caixa de entrada os números de e-mails. Então, é questionável, assim, eu não consideraria férias, né? Mas é o que é possível para as pessoas fazerem. É uma pausa, uma trégua, que também é importante. Por sua experiência, só da consultoria para empresas? Isso, ou na tem área ou trabalha seleção. Na seleção. Dá para se avaliar quanta gente realmente volta tendo tirado proveito das férias? Ou é difícil? É pouco, né? Tem pessoas, às vezes, que durante as férias adoecem, né? Acho que a doutora Ana Maria... É a síndrome do letdown. Exatamente. Quando relaxou, aí aparece alguma doença orgânica. E a doutora Ana Maria Rossi, que tem muita experiência, disse uma coisa aqui assustadora, a meu juízo. Que uma semana depois, volta o estresse. Concorda com isso? E não recarregou, né? Não recarregou as boas energias. E como se fazer para que isso não aconteça? Como se prevenir? Porque se a gente está consciente disso, eu nunca tinha ouvido isso, mas a partir de hoje nunca mais vou esquecer. Que coisa boa. De que disse aqui uma especialista em estresse que uma semana depois, na maioria das pessoas se volta a ser igual. Com a mesma correria, com o mesmo desgaste, etc. Então a gente tem que se preparar, porque se a gente toma consciência de um erro, de um defeito, a gente procura se prevenir. Como é que se faz isso? Com planejamento, com a organização, né? As férias, volto a repetir, né? Fazem parte de um ano todo, que tem a ver com o comportamento que o Rodrigo trouxe, né? Eu acho que, de repente, o problema não esteja nas férias, o problema esteja no funcionamento. Forma de funcionar. Então, assim, de repente não foi as férias que digamos, ela não soube aproveitar. De repente, uma semana depois, quando ela bobeou, ela já estava fazendo os mesmos comportamentos, repetindo os mesmos, fatores estressantes já estavam ocorrendo de novo. Então, eu também acho que esse planejamento de férias, ele envolve, na verdade, um replanejamento de estilo de vida. De gestão pessoal durante o ano. Pessoal. Tá, eu vou fazer o intervalo e vou recomeçar com a doutora Cristiane, perguntando por que isso acontece. Qual é a causa? Isso deve ter uma causa mais profunda. Eu estou tentando supor que são aqueles entrechoques, aquelas fricções no trabalho. Né? Também. Com companheiros, com chefes, ou então com a dona de casa, com a empregada. Quem sabe seja isto, não sei, estou arriscando. Mas vou lhe pedir para falar sobre isso na volta. Estamos falando aqui então hoje sobre aproveitamento nas férias, que já estão aí começando. Voltamos.